Não foi a melhor atuação, mas também não foi a pior do ano. Até porque o goleiro deles garantiu o pontinho deles aqui dentro do Beira-Rio. Mas tudo isso é passado. Agora é não sofrer gols contra o Vitória na Bahia. Por mim, jogava num 3-0-7 e vamos buscar aquele pontinho lá. Sejam todos bem-vindos, colorados e coloradas. O Inter teve altos e baixos na partida contra o Atlético Mineiro no Beira-Rio. Não fez uma partida ruim, mas também não foi uma partida de encher os olhos, né? Em compensação, criamos algumas oportunidades. Tenho escutado muitos jornalistas falando que foram uma chance só que o Inter criou no jogo. Mas vem cá, tia. Não, foram mais. Ai, mas foi chute de fora da área. Não importa, meus amigos. Tem outros jogos que o Inter nem isso conseguiria fazer. Vamos rememorar pelo menos 3 delas, tá? Aquela bola que o Tabata, que o Vitinho foi na linha de fundo e cruzou e o Tabata chegou tarde, dividindo com a defesa. Teve o chute de fora da área do Tabata que bateu no jogador e o goleiro teve que ir lá embaixo no rodapé tirar. Teve o chute do Carboneiro no segundo tempo, naquela jogadinha ensaiada, e teve a bela cabeçada que o Everson fez uma defesa espetacular. Cabeçada do Ricardo Matias. A gente tá brabo com o momento, a gente queria que fosse outra competição, mas assim, ó, a gente não pode ficar brabo com a situação que está acontecendo, não dá. Nós temos que ter, pelo menos, falar o que aconteceu, mostrar a realidade. E para mim foi isso que aconteceu, tá? Então é o seguinte, ó. Vamos cobrar o que tem que ser cobrado, mas também calma, calma. Nós precisamos de mais, no mínimo, 5 pontos até o final do final do Brasileirão. Faltam 7 jogos. O que tem me deixado preocupado no Inter, e não é de agora, já faz anos, inclusive, é a lentidão que o Inter tem quando ele sai do campo defensivo para ir para o ataque, em especial quando a gente tem a possibilidade de fazer um contra-ataque. Com a lentidão, o que acontece? O adversário acaba se reorganizando, recompondo em campo, e aí fica muito mais difícil de furar a defesa. A dificuldade de fazer de um meio de campo armar as jogadas se dá por um simples motivo, pela formação da equipe, formada para atacar pelas laterais e com um jogador no centro ajudando todo mundo, que é o Alan Patrick. Só que isso só funciona quando o conjunto está azeitado. O Roger não conseguiu dar esse ajuste. E agora o Emiliano Ramon está fazendo de tudo para tentar achar uma forma correta de atuar. E eles já meio que avisaram que não vai ter uma fórmula só, vão ser jogo por jogo. Hoje está cansado não sei quem, sai. O Carboneiro está correndo menos que os outros, fica no banco. Apesar de ser o melhor jogador do Inter, pelo menos até o jogo contra o Atlético Mineiro. Nós precisamos acelerar essa saída de bola da defesa para o ataque e impor velocidade. Nós temos jogadores para atuar em velocidade, o que nós não temos jogadores que são para furar bloqueios. Não temos. E nós precisamos disto. E está faltando. O jogo contra a Bahia, contra o Vitória na Bahia, vai obrigar o Inter a jogar no contra-ataque. Por quê? Porque é uma final de Copa do Mundo. É a decisão do ano para o Inter e para o Vitória. A gente pode não buscar a vitória lá, mas pelo menos um ponto a gente tem que trazer de lá. Tem uma coisa que eu não gosto de falar muito, mas é que no jogo de domingo no Beira-Rio contra o Atlético eu preciso citar, certo? A gente teve um pouquinho de azar. O azar, a sorte, é um dos fatores que define quem ganha e quem perde no futebol. Azar e sorte não existe. 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 Não é a parte mais fundamental? Não é a parte mais fundamental, mas existe.
A gente criou, teve oportunidades, mas não fizemos. O goleiro estava em noite inspirada. Já o Galo teve extrema qualidade para morcegar o jogo no Beira-Rio. Extrema qualidade. Conseguiu fazer isso o jogo inteiro, brigando, expulsão, não sei o quê, e o técnico, e pênalti, não sei o quê. Claro, o árbitro também ajudou, né, bastante. Por sinal, que árbitro bem ruim, né? Mas enfim, eu não falo de arbitragem. O negócio é o seguinte, vamos em frente, que ainda faltam 7. O que passou já não tem mais como a gente voltar atrás. O negócio é focar daqui para frente. A gente poderia estar aqui, eu poderia estar aqui repetindo o que eu já venho repetindo há meses e mais meses. Ai, falta grupo, falta não sei o quê, tem cansaço, tem rolo dentro do vestiário. Por sinal, não é só em momentos de dificuldades que tem rolo dentro do vestiário. Não é só neste momento que existem grupos e que existem divisões dentro do vestiário. Claro, quando o troço não vai bem, a desculpa é rolo no vestiário, óbvio. Só que não é só assim. Não é assim. Tá? Uma outra coisa que mostra a esculhambação que virou o Inter nessa temporada, tia. Que saudade do segundo semestre do ano passado, meu Deus do céu. Que saudade. Mas para vocês verem como está uma bagunça a situação, o que foi os terceiros cartões amarelos que o Borré e o Mercado tomaram no domingo? É inacreditável. É inacreditável. O argentino zagueiro levantou uma bola da intermediária no pé do defensor. O cara pegou a bola, saiu em contra-ataque, ele foi lá e fez uma falta no meio de campo. Meio de campo, cara. O que acontece agora? Não vamos ter o Mercado no principal jogo da temporada. O Borré é aquela situação. O técnico, os dois técnicos são apaixonados por ele, ele não vai sair do time de forma nenhuma. Só que lá em Salvador ele não vai estar, porque ele também tomou o terceiro amarelo numa jogada boba também. Lá quem pode estar é o Ricardo Matias. Eu acredito que o adversário vai fazer uma pressão enorme em relação ao Inter, em cima do Inter. E o Inter vai ter espaços para contra-atacar. O Ricardo Matias é um jogador alto, mas ele também tem velocidade. Então, pode ser que seja maravilhoso para o Inter isso. Agora, antes de pensar no ataque, nós precisamos ter consciência que teremos que jogar bem fechadinho no campo defensivo. Bem fechadinho. Explorando os contra-ataques. Contra-ataque, contra-ataque, contra-ataque. É claro, a gente não pode deixar com que o adversário faça uma pressão. Então a gente vai ter que jogar também. Ontem o Emiliano Ramon falaram que vai ter um time competitivo no Salvador. Eu quero ver. Por exemplo, não dá para botar o Bernabé jogando de lateral contra o Vitória. Não dá. Todo mundo sabe que é o buraco. Ou joga com 7 atrás, ou então nós vamos ter dificuldade. O lado esquerdo não é só culpa do Carboneiro. O Carboneiro foi quem pagou. E o Carboneiro que vinha bem, hein? Não vinha mal, não. Ele vinha bem. Ele pagou pelos erros defensivos que estão acontecendo no lado esquerdo. Ah, mas Carmelito, tu falou, vem falando há tempo que o furo é o Bernabé. É o Bernabé. O Carboneiro não está ajudando o Bernabé. Mas não é o Carboneiro. Eu concordo até que é necessário ter um jogador que ajude defensivamente. O Carboneiro não está ajudando. Só que é o seguinte... Sem o Carboneiro, ontem o Bernabé quase fez um pênalti de novo. De novo empurrando o cara. Por que bota a porra da mão nas costas do cara? Não precisa. Fecha o cara. Ah, mas o cara vai dar um drible. Bom, então se ele não consegue parar um cara que deu um drible perto dele, tem que ser atacante. Me desculpe. Não dá para ser um jogador defensivo ou que tem uma tarefa defensiva importante.
Então é o seguinte, ó, põe o Bernabé lá de atacante, tá? Põe o Bernabé de atacante e coloca 2, 3 naquele setor para que ninguém entre por ali. Eu tô fazendo uma figura de linguagem, eu tô exagerando, como é da minha característica, exagerar um pouco para levar para as pessoas esse sentimento de desespero. Nós não podemos sofrer gols na Bahia quarta-feira. Nós precisamos sair de lá com pelo menos um ponto. Pelo menos um ponto, tá? Apesar dos gols perdidos pelo Tabata ontem, ele foi o cara que mais participou ofensivamente. Participou demais. Tanto que eu falei aqui alguns lances e ele estava praticamente em todos. Não estava no chute do Carboneiro, que foi uma jogada ensaiada que o Alan Patrick rola para ele na entrada da área, ele bateu e o goleiro teve que ir lá onde dorme a coruja fazer a defesa. Então é o seguinte. Ah, e outra coisa, né? O Carboneiro, como ele saiu no banco, me pareceu que ele entrou maguari no jogo. Sabe? Ele já é um jogador que tem uma característica. Como é que eu vou falar isso? De jogadores sul-americanos, certo? Atacante, não precisa marcar, os outros que marquem, coisa e tal, barari, barará, biriri. Só que eu não sei se dá para deixar o Carboneiro fora num jogo que nós precisamos de contra-ataque. Não sei. Eu jogaria com Ricardo, Matias, Carboneiro e Tabata. Só não dá para tirar o Carboneiro e botar o Bernabé ali, porque os dois atuam na mesma posição. E aí é melhor deixar o Carboneiro. Só que a dupla de técnicos precisa resolver a situação do lado esquerdo. Ontem já foi um pouquinho melhor, até porque nós marcamos bastante ontem. Se a gente tomar um gol lá, esse grupo fraquinho mentalmente, eu quero ver se recuperar. Eu quero ver se recuperar. Tá? Mais do que isso, a gente perder, o ambiente vai se tornar insustentável. Ontem já fizeram um tango danado com aquela história. Ai, desde os 15 minutos contra 10 e não ganharam. Quantas vezes a gente viu clubes gigantes, equipes maravilhosas jogarem contra 10 e não conseguir ganhar? Isso é do futebol, isso é uma bobagem gigante esse papo. Tem que ter muita atenção com quem é que está falando essas barbaridades, hein? Tem que ter muita atenção mesmo, tá? Outra coisa, ai, o Inter está me sacaneando, está acabando com a minha saúde mental, amigo. Isso é futebol, querido. Eu lá na década de 80 e 90 passei 20 anos sem ganhar nada. Ganhei uma Copa do Brasil com o Célio Silva chutando o chão. E nada mais. Então é o seguinte, ó, futebol é assim. Futebol com clube falido, que nem o Inter, que nem o Grêmio, é mais assim ainda. A nossa única saída é ter dirigentes de qualidade que nem nós já tivemos. Eu não vou citar eles aqui porque eu não estou a fim de arrumar confusão para mim, certo? Então é o seguinte, nós não podemos perder lá. Por mim, já falei no começo, eu ia num 3-0-7. Bota os caras a correr e defende como puder. Nós precisamos sair de lá sem sofrer gols. Que Deus tenha piedade do Esporte Clube Internacional. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Obrigado de coração. Muito importante. Deixa o teu like, te inscreve e compartilha com os amiguinhos e amiguinhas. Vamos, meu Inter!